A parede do trato gastrointestinal é composta por músculo liso. Ao ingerir o alimento, essa musculatura começa a gerar diferentes movimentos para fazer a retenção, propulsão ou a mistura do alimento. Na aula anterior, estudamos sobre o controle da função gastrointestinal, que é feito a nível extrínseco e a nível intrínseco. Se você não viu, eu recomendo que assista. Nessa aula, o objetivo é mostrar todo o caminho que o alimento percorre, desde a boca até o ânus. Essa aula foi dividida em duas partes. Nessa primeira, vamos estudar a contração da musculatura gastrointestinal e alguns conceitos importantes sobre as ondas lentas e os padrões de motilidade de algumas regiões anatômicas específicas. Os movimentos do músculo liso do trato digestório são chamados de motilidade. A motilidade tem várias funções: fazer a propulsão do alimento de um segmento para o outro, reter a ingesta para que ela seja digerida, absorvida ou armazenada, quebrar fisicamente o alimento e fazer a mistura com as secreções, e circular a ingesta para que a superfície da mucosa entre em contato com o conteúdo alimentar. Todos os movimentos que ocorrem no trato digestório têm esse objetivo. O tempo que demora para o alimento se deslocar de um ponto para o outro é chamado de tempo de trânsito. Quando os movimentos de retenção se sobressaem, o tempo de trânsito aumenta, e quando os movimentos de propulsão se sobressaem, o tempo de trânsito fica menor. Um outro ponto importante é o sentido que a ingesta se move. Quando o movimento é em sentido ao ânus, chamamos isso de movimento aboral, e quando o movimento é em direção à boca, chamamos de sentido oral. Para que a contração desse músculo aconteça, é necessário que exista atividade elétrica. Circulando toda a extensão da camada muscular, tanto a circular quanto a longitudinal, existem as células intersticiais de Cajal. Essas células possuem projeções citoplasmáticas e ficam entrelaçadas umas às outras, e com as células musculares lisas. E além disso, tanto as células de Cajal quanto as células musculares lisas ficam interconectadas por junções firmes chamadas de nexo. Isso permite que uma conexão entre elas seja criada. As células de Cajal têm um funcionamento parecido com as células marca-passo do coração. Elas conseguem gerar ondas elétricas que se propagam por todas as células musculares lisas em sentido aboral. Essas ondas são conhecidas como ondas lentas. Essas ondas conseguem se propagar por todas as células, porque elas são unidas pelos nexos. Então, a onda que é gerada na célula de Cajal alcança as células musculares lisas e passa facilmente de uma para outra por conta dos nexos. Vamos entender melhor esse conceito de ondas lentas. Se a gente relembrar como ocorre a despolarização, uma célula normal é positiva na parte de fora e negativa na parte de dentro. Dentro dela, a voltagem fica em torno de menos 70 mV. Quando o sódio entra na célula, ela começa a ficar positiva e atinge o limiar de disparo, ocorrendo a despolarização. E quando o sódio sai da célula, ela vai ficando negativa, então acontece a repolarização. Mas o que acontece nas ondas lentas é um pouco diferente, porque a célula vai ficando positiva e depois ela volta a ficar negativa, e vai acontecendo essas oscilações, de forma que o limiar de disparo não é atingido, isso em condição de repouso. As ondas lentas ocorrem com frequência variada a depender da região. Por exemplo, no cão, elas ocorrem em torno de 20 vezes por minuto no intestino delgado, e no estômago ocorre cerca de 5 vezes por minuto. As ondas lentas são importantes para a contração do músculo liso do trato gastrointestinal. Elas não estimulam a contração, mas são necessárias para que ela aconteça. As ondas lentas ficam passando constantemente pelas células musculares lisas, independentemente se ela está contraindo ou não. O músculo só contrai quando a célula muscular lisa é sensibilizada por uma substância excitatória, como aquelas que discutimos na aula passada. Então, por exemplo, uma terminação nervosa libera acetilcolina na célula muscular lisa, e a acetilcolina é uma molécula excitatória que está sensibilizando a célula muscular. No momento em que a onda lenta passa por essa célula previamente sensibilizada, a substância vai elevar a linha de base da onda lenta, fazendo com que ela fique mais próxima do limiar de disparo. Quando a crista da onda atinge o limiar, o potencial de ação ocorre e o músculo contrai. E ao contrário disso, quando uma substância inibitória é secretada, por exemplo, a adrenalina que é inibitória ao trato gastrointestinal, a linha de base da onda lenta diminui, de forma que dificulta a ocorrência de potenciais de ação e, consequentemente, diminui a probabilidade de ocorrer uma contração. Quando o músculo liso contrai, essa contração precisa ser sincronizada. Eu tinha mencionado antes que as células musculares lisas são unidas por junções firmes chamadas de nexos, e essas estruturas permitiam que a alteração elétrica que está acontecendo em uma célula passe para as outras. Isso significa que quando uma célula despolariza e contrai, as outras também vão contrair simultaneamente. Isso é chamado de sincício. É muito parecido com o que acontece no coração. Imagine a seguinte situação: tem um alimento passando ali no lumen tubular.
Se não houvesse sincronismo, apenas uma parte do segmento ia contrair e a outra não, de forma que o alimento não seria esmagado ou não seria empurrado adiante. Como eu já tinha dito antes, as ondas lentas não estimulam a contração, mas deixam aquele segmento preparado para contrair quando sensibilizado. Se a gente pegar o estômago do cão como exemplo, que ocorrem 5 ondas lentas por minuto, ele está preparado para contrair 5 vezes por minuto. Pode até contrair menos do que isso, mas ele nunca fará mais do que 5 movimentos por minuto. Só lembrando que se você se tornar membro do canal, vai ter acesso a aulas exclusivas e ainda vai ganhar apostilas de estudo de bônus, com conteúdo didático, ilustrado e bem resumido para você. Agora que esses conceitos iniciais foram entendidos, vamos ver quais são os padrões de motilidade. Cada região anatômica tem uma função diferente, e o padrão de motilidade é variado. Então aqui eu vou falar do padrão de motilidade de cada segmento do trato digestório. A primeira parte do processo envolve a apreensão do alimento pelo animal, seja pelos lábios, pelo dente ou pela língua. E depois disso, o alimento é moldado em um bolo alimentar e deglutido. Na faringe, o alimento é direcionado ao trato digestório e é impedido de entrar no sistema respiratório. Quando isso está acontecendo, a respiração para por um momento e o palato mole se eleva, fechando a abertura da nasofaringe. Então a língua é pressionada contra o palato duro, e a epiglote é tracionada para bloquear a faringe. Então as paredes da faringe se contraem para empurrar o bolo alimentar em direção ao esôfago. Nesse momento, o esfíncter esofágico superior relaxa para aceitar a entrada do alimento. Quando o esôfago recebe o bolo alimentar, a função dele é conduzi-lo até o estômago, com movimentos de propulsão, que são chamados de movimentos peristálticos. O peristaltismo é nada mais que um anel de constrição que se move na parede de um órgão tubular. É um movimento de propulsão que acontece em várias partes do tubo digestório. Não há muita complexidade no padrão de motilidade dessa região. A diferença dela para as outras partes é que ela contém músculo estriado-esquelético na sua composição. Em gatos e equídeos, o terço final possui músculo liso. E lá no final do esôfago existe um esfíncter esofágico inferior, que relaxa para que o alimento entre no estômago. Quando a gente estuda o estômago, existem variações anatômicas e fisiológicas a depender da espécie. O que será falado aqui se aplica aos animais de estômago simples, e não se aplica aos ruminantes. Anatomicamente, o estômago é dividido em várias regiões, mas fisiologicamente podemos dividir em duas porções, o estômago proximal e o estômago distal. A região proximal tem a função de reter o alimento para fazer o seu armazenamento e vai enviando aos poucos para o estômago distal. O estômago distal tem a função de triturar e enviar o alimento ao duodeno. Vamos entender melhor como isso funciona. No momento que o bolo alimentar chega no estômago, ele cai na região proximal, e o primeiro reflexo que ocorre é chamado de relaxamento adaptativo, de forma que a parede se molda para acomodar o conteúdo, e isso permite que ele aceite grandes quantidades de alimento. Nessa região, as contrações são fracas e contínuas, então esse conteúdo fica armazenado e vai sendo enviado com movimento de propulsão para o estômago distal. Se você está gostando desse conteúdo, me ajuda deixando um gostei nesse vídeo, porque assim eu trago cada vez mais vídeos como esse para você. No estômago distal, conhecido como região do antro, as contrações são fortes, e aqui é onde o alimento será triturado até que ele fique com uma consistência líquida. Os movimentos peristálticos fortes se iniciam na metade do estômago esmagando o alimento e migram em direção ao piloro, mas o piloro fica fechado e só permite a passagem de moléculas menores do que 2 mm. As partículas maiores são pressionadas contra o piloro e voltam para o antro. Esses movimentos vão se repetindo e servem tanto para triturar o alimento quanto para misturar com o suco gástrico. O estímulo para a contração da musculatura do estômago é dado principalmente pela gastrina, secretada pela célula C do antro, em resposta à distensão da parede pela chegada do alimento e pela presença de proteínas na dieta. Tudo isso que está acontecendo no estômago acontece na fase digestiva. O estômago precisa enviar o alimento para o duodeno em uma velocidade adequada, ou seja, o esvaziamento gástrico precisa ser compatível com a velocidade de digestão e absorção do duodeno. Dependendo do tipo de alimento, a digestão e a absorção pode ser mais fácil ou mais difícil. Depois de passar por todo o processamento do estômago e ser misturado ao suco gástrico, o bolo alimentar passa a se chamar quimo. O quimo tem um pH baixo e, dependendo do alimento, também vai ter gordura ali no meio. Quando ele chega no duodeno, os receptores da região detectam essa composição e as células endócrinas secretam a colecistocinina em resposta à gordura e a secretina em resposta ao pH baixo. Esse mecanismo é chamado de reflexo enterogástrico. Esses hormônios possuem várias funções, e uma delas é retardar o esvaziamento gástrico.
Geralmente, os alimentos com consistência mais líquida são enviados rapidamente para o duodeno. Já o sólido é esvaziado mais lentamente, e depende principalmente da quantidade de gordura. Um alimento mais gorduroso demora em torno de 3 a 4 horas para ser eliminado do estômago. O alimento passa por todo esse processamento no estômago na fase digestiva. Alguns materiais ingeridos, como por exemplo ossos ou até mesmo corpo estranho, não podem ser digeridos, então eles são muito grandes para serem mandados para o duodeno, e dessa forma eles permanecem ali no estômago. Entre uma refeição e outra, o estômago entra na fase interdigestiva, onde ocorre um padrão de motilidade diferente para limpar o estômago de tudo isso que ficou retido lá. Esse padrão é chamado de complexo interdigestivo de motilidade, que é muito semelhante ao que acontece no intestino. Nesse processo, o piloro fica relaxado, e as ondas peristálticas fortes começam no antro e se deslocam em sentido aboral. Isso força o material não digerido para o duodeno, então funciona como uma espécie de faxina para o estômago. Esse padrão de motilidade acontece em intervalos de aproximadamente 1 hora nos períodos interdigestivos. Se o animal comer algo, a fase digestiva começa, e esse processo é interrompido. Em animais herbívoros, esse padrão acontece de 1 em 1 hora, mesmo com a presença de alimento digerível no estômago. O reflexo do vômito é complexo e é coordenado pelo sistema nervoso central. Nos animais que têm a capacidade de vomitar, o reflexo para o vômito vem de receptores espalhados em várias partes do trato gastrointestinal. Quando o estímulo é captado, os sinais são enviados para o centro do vômito lá no tronco encefálico. Esses estímulos podem ocorrer por doenças, por coisas que irritem a mucosa, dentre outras coisas. Eu não vou entrar nos detalhes. Quando o animal precisa vomitar, a primeira coisa que ocorre é o fechamento do piloro, o relaxamento da musculatura do estômago e do esfíncter esofágico inferior. E em seguida, a musculatura do abdômen se contrai para aumentar a pressão intraabdominal. A cavidade torácica se expande, diminuindo a pressão intratorácica, enquanto a glote fica fechada. E por último, o esfíncter esofágico superior se abre, e ocorrem movimentos antiperistálticos no duodeno, ou seja, um movimento em sentido oral. É por isso que o vômito também pode ter conteúdo intestinal, e é dessa forma que o vômito acontece. Na próxima aula, vamos estudar sobre os padrões de motilidade que ocorrem no intestino delgado e no intestino grosso. Então, até a próxima aula. Valeu!